O milagre que mudou a vida de Juliana, quando a fé venceu o impossível. Juliana tinha apenas 19 anos quando sua vida começou a desmoronar. Tudo começou com uma dor de cabeça forte, tão intensa que ela mal conseguia abrir os olhos. Os médicos disseram que era enxaqueca, receitaram remédios, mas nada adiantava. Com o tempo as dores pioraram, e Juliana passou a ter crises em que seu corpo ficava paralisado do nada. Os braços tremiam, as pernas falhavam, e às vezes ela nem conseguia falar. Os exames não mostravam nada de errado no cérebro, no sangue e nos nervos. Até que um neurologista, depois de meses de consultas, deu o diagnóstico: transtorno conversivo, uma doença psicológica tão severa que o corpo manifestava sintomas físicos como se fosse uma doença neurológica. É como se sua mente estivesse gritando por ajuda, e o corpo estivesse respondendo, explicou o médico. Você precisa de terapia, remédios para ansiedade, e talvez nunca mais consiga levar uma vida normal. Juliana chorou no consultório. Como uma jovem cheia de sonhos, ela queria fazer faculdade de enfermagem, ajudar pessoas. Agora ouvia que poderia ficar dependente de remédios pelo resto da vida. Sua mãe, Dona Maria, uma mulher simples mas de fé inabalável, segurou sua mão e disse: Filha, nós vamos buscar ajuda onde só Deus pode alcançar. E foi assim que numa tarde de quarta-feira, Juliana entrou pela primeira vez na Igreja Universal do Reino de Deus. Elas chegaram no meio de um culto de libertação. O som dos louvores enchia o ar, e Juliana sentiu algo diferente daquele lugar. Não era só o cheiro do incenso ou as pessoas com as mãos levantadas, era uma presença. Um pastor, com voz firme e cheia de autoridade, falava sobre a fogueira santa, sobre como Deus quebra correntes e libera milagres quando a fé é verdadeira. Se você está doente, levante a mão, disse o pastor. Deus não quer você assim. Ele quer te curar. Juliana hesitou. Sua mão tremia, mas ela a levantou. Uma obreira se aproximou, colocou a mão em seu ombro e orou. Em nome de Jesus, essa doença sai agora. O sangue de Cristo tem poder. Ela sentiu algo estranho, como se uma corrente invisível se quebrasse dentro dela. Mas as dores ainda estavam lá. Não é assim, filha, disse Dona Maria depois do culto. Fé não é mágica. É persistência. Nós vamos voltar. E elas voltaram. Todos os dias. Juliana começou a participar das correntes de oração, aquelas reuniões onde os fiéis se unem em voz alta, declarando a vitória. Ela aprendeu a orar com fé, a clamar como se já tivesse recebido o milagre. Os pastores ensinavam: Deus não olha para a doença, Ele olha para a sua fé. Numa vigília de sexta-feira, Juliana foi chamada ao altar. O pastor ungiu sua testa com óleo consagrado e ordenou: Em nome de Jesus, eu quebro essa maldição. Saia, espírito de doença. Ela caiu no chão, não por fraqueza, mas porque sentiu uma força a envolver. Quando se levantou, suas pernas não tremiam. Os braços não doíam. Pela primeira vez em meses, ela respirou sem dor. Mas o pastor advertiu: Isso é só o começo. Você precisa manter a fé. Participe da campanha dos 7 dias de jejum, traga sua oferta de fé, e não deixe o inimigo roubar sua vitória. Juliana obedeceu. Ela jejuou, orou, deu o dízimo e uma oferta especial como semente de fé. Cada dia, ela declarava: Eu estou curada. Deus já me libertou. Até que, numa manhã, ela acordou e nada doía. Nenhuma pontada na cabeça, nenhum tremor nas mãos. Ela correu para o espelho, mexeu os braços, pulou. Nada. Absolutamente nada. No domingo seguinte, ela subiu ao altar para dar seu testemunho. Com lágrimas nos olhos, contou como Deus a havia livrado. O pastor sorriu e disse: Isso é o poder da fé. Quando você crê de verdade, Deus age. Mas Juliana sabia que não era só a cura física que havia recebido. Ela havia aprendido que a fé não é passiva. É luta, é persistência, é confiar mesmo quando tudo parece impossível. Ela entendeu que Deus não abandona quem o busca de verdade, e que a Igreja Universal era um lugar onde os milagres não eram lendas, mas realidades diárias para quem crê. Hoje Juliana está no 2º ano de enfermagem. Toda semana ela volta à igreja, não mais como uma doente, mas como uma guerreira. Ela ajuda nas correntes de oração, incentiva outros que chegam quebrados, e sempre repete a mesma frase que mudou sua vida: Se Deus fez por mim, Ele pode fazer por você. Basta crer. Um dia, enquanto Juliana ajudava na recepção da igreja, uma jovem chamada Mariana entrou com os olhos inchados de tanto chorar. Ela carregava um exame médico na mão e mal conseguia falar. Juliana reconheceu aquele olhar. Era o mesmo desespero que ela já tinha sentido. Sem hesitar, puxou uma cadeira e sentou ao lado dela. O que está acontecendo, irmã? Perguntou com voz firme, mas cheia de carinho. Mariana mostrou o papel.
Era um diagnóstico de esclerose múltipla, uma doença que os médicos disseram que iria piorar com o tempo, tirando sua mobilidade e sua independência. Ela tinha apenas 22 anos e já se via presa a uma cadeira de rodas, dependente dos outros para tudo. Eles disseram que não tem cura, murmurou, as lágrimas escorrendo. Eu não sei mais o que fazer. Juliana segurou suas mãos com força e olhou nos seus olhos. Eu também ouvi isso uma vez. Mas aqui a gente não acredita em relatório médico, a gente acredita em relatório de Deus. E ele já escreveu a sua vitória. Mariana olhou ao redor, incrédula. A igreja estava cheia de pessoas orando, cantando, abraçando-se uns aos outros. Havia algo diferente naquele lugar, uma esperança que ela não encontrava em nenhum hospital. Como você pode ter tanta certeza? Perguntou a voz trêmula. Juliana sorriu e apontou para o altar. Porque eu já estive onde você está. E hoje eu tô aqui saudável, estudando, vivendo. Não foi medicina, não foi sorte. Foi Deus. E se ele fez por mim, ele faz por você também. Ela levou Mariana até a frente, onde o pastor já estava orando por outras pessoas. Quando chegou a vez dela, Mariana caiu de joelhos, chorando sem forças. O pastor impôs as mãos sobre sua cabeça e começou a orar com autoridade. Senhor, o diagnóstico do homem não prevalece aqui. O poder de Deus é maior que qualquer doença. Em nome de Jesus, eu determino a cura dessa irmã. Que cada célula do seu corpo seja restaurada, que cada nervo seja reparado, que a saúde perfeita volte a fluir. Amém. Mariana sentiu algo estranho percorrer seu corpo, um calor, uma paz que ela nunca tinha sentido antes. Quando se levantou, as lágrimas haviam secado e no lugar do medo, havia uma certeza inexplicável. Ela ia sarar. Nos dias seguintes, Mariana voltou todos os dias à igreja. Participou das correntes de oração, bebeu a água consagrada, ouviu as palavras de fé. E algo incrível começou a acontecer. As dores que a acordavam à noite foram diminuindo. Os formigamentos nas pernas que os médicos disseram que jamais passariam começaram a sumir. Em uma consulta de rotina, o neurologista ficou boquiaberto ao ver os exames. As lesões no sistema nervoso estavam regredindo. Era cientificamente inexplicável. Isso não faz sentido, admitiu o médico, coçando a cabeça. Mas continue fazendo o que estiver fazendo, porque está funcionando. Mariana sorriu e guardou o exame na bolsa. Ela já sabia o que estava acontecendo. Era Deus agindo mais uma vez. Hoje Mariana e Juliana são inseparáveis na igreja. Juntas, elas formam uma dupla de fé, incentivando todos que chegam com dor, com medo, com desespero. Mariana até começou a fazer um curso de teologia, porque quer aprender mais da palavra para ajudar outras pessoas. Eu vim aqui achando que minha vida tinha acabado, ela conta, sempre que testemunha. Mas Deus me mostrou que, na verdade, era só o começo. E assim, a cada semana, novas histórias de milagres se somam às delas. Porque na Igreja Universal não é só uma ou duas pessoas que são curadas, é uma corrente de fé que não para de crescer. Cada vida transformada se torna uma prova de que, quando a gente entrega tudo nas mãos de Deus, Ele faz muito além do que a gente pode imaginar. A fé não é teoria, a Juliana sempre repete, olhando para o altar. É realidade. E aqui, a gente vive isso todos os dias. No mesmo dia em que Mariana e Juliana compartilhavam seus testemunhos no púlpito, uma mulher chamada Raquel entrou pela primeira vez na igreja. Ela vinha carregando um peso que parecia impossível de suportar. Seu filho, Lucas, de apenas 7 anos, havia sido diagnosticado com uma doença rara que os médicos disseram não ter cura. As palavras "trate os sintomas, porque não há mais o que fazer" ecoavam em sua mente como uma sentença. Raquel já tinha chorado todas as lágrimas que seu corpo podia produzir. Até que numa tarde de desespero, uma vizinha que também havia sido curada de um problema de saúde na igreja, a convidou para vir à reunião. Minha filha, se Deus curou minha coluna, que os médicos falavam que eu nunca mais andaria, Ele pode fazer o mesmo por seu filho, disse a vizinha, segurando suas mãos com firmeza. Raquel entrou arrastando os pés, o coração apertado, mas com uma pequena faísca de esperança. Quando ouviu Mariana falar sobre como Deus tinha restaurado sua família, algo dentro dela se mexeu. E quando Juliana declarou com voz firme, Deus não muda. Se Ele fez por nós, Ele faz por você. Raquel sentiu como se aquelas palavras fossem só para ela. Naquela noite, o pastor fez um chamado especial para quem precisava de um milagre. Raquel levantou a mão trêmula, e os obreiros a levaram até a frente. Enquanto oravam por ela, o pastor colocou as mãos em sua cabeça e declarou, em nome de Jesus, essa doença não tem poder sobre o Lucas. Deus é o mesmo que sarou o paralítico, que abriu os olhos do cego, que ressuscitou Lázaro. E hoje, Ele vai manifestar seu poder na vida desse menino.
Raquel sentiu um calor estranho percorrer seu corpo, como se uma corrente elétrica a envolvesse. Ela não entendia o que estava acontecendo, mas uma paz que não vinha dela encheu seu coração. Quando chegou em casa, Lucas já estava dormindo, mas ela se ajoelhou ao lado da cama dele e orou como nunca havia orado antes. No dia seguinte, Raquel levou Lucas ao médico para mais um check-up de rotina. O médico, que sempre recebia a família com um olhar de pena, entrou na sala com os exames nas mãos e uma expressão confusa. Eu não entendo, ele murmurou, olhando e reolhando os papéis. Os exames do Lucas estão normais. Não há nenhum sinal da doença. É como se ela nunca tivesse existido. Raquel não conseguiu segurar as lágrimas. Não eram mais lágrimas de dor, mas de gratidão. Ela abraçou Lucas com força, agradecendo a Deus por aquele milagre que nem ela ousara sonhar. Na semana seguinte, Raquel estava de volta à igreja, mas dessa vez não era para pedir. Era para agradecer. Com Lucas ao seu lado, saudável e sorrindo, ela subiu ao púlpito e contou tudo o que Deus havia feito. Eu vim aqui uma semana atrás achando que meu filho ia morrer, ela disse, a voz embargada. Mas Deus me mostrou que ele é maior do que qualquer diagnóstico, maior do que qualquer medo. Hoje meu filho está curado, e minha vida nunca mais será a mesma. Enquanto ela falava, uma mulher na plateia chorava silenciosamente. Era Dona Maria, que há anos lutava contra uma depressão tão profunda que já havia pensado em desistir de tudo. Ao ouvir Raquel, algo dentro dela se quebrou, não de dor, mas de esperança. Se Deus fez isso por ela, pode fazer por mim também, pensou. E assim, como uma pedra jogada num lago, o milagre de Lucas criou ondas que alcançaram outras vidas. Porque na Igreja Universal, não é só uma história de cada vez. É uma cadeia de milhares de vidas sendo restauradas, de famílias sendo reunidas, de sonhos que voltam a nascer. A gente vem aqui com um problema, diz o pastor, sorrindo, enquanto olha para a multidão de pessoas que levantam as mãos em gratidão. Mas sai com um testemunho. Porque Deus não faz nada pela metade. Quando Ele age, é para transformar tudo. E enquanto o coral entoa um hino de vitória, mais alguém se levanta das cadeiras, decidindo que aquele será o dia em que sua história também vai mudar. Porque a fé, quando é verdadeira, não fica só nas palavras, ela se vê nos milagres. E ali entre aquelas quatro paredes, os milagres nunca param. Naquela mesma noite, enquanto as luzes da igreja ainda brilhavam sobre os rostos emocionados, uma mulher chamada Mariana entrou pela porta dos fundos, arrastando os pés como se cada passo pesasse 1 tonelada. Seus olhos estavam inchados de tanto chorar, e as mãos tremiam ao apertar um papel amassado, a carta de demissão que havia recebido naquela manhã. Mais uma porta fechada, pensou, enquanto se encostava na parede, sentindo o desespero apertar seu peito. Ela não vinha à igreja havia meses. Depois que o marido a deixou, levando consigo as economias da família, Mariana tinha se fechado em seu apartamento, achando que Deus também a havia abandonado. Por que eu? Porque tudo desmorona na minha vida? Repetia como um lamento sem resposta. Mas naquela noite algo a trouxe de volta. Talvez fosse o desespero. Talvez fosse uma vozinha dentro dela que sussurrava, vai, só mais uma vez. O culto já estava no auge quando ela se sentou nos últimos bancos, tentando passar despercebida. Mas Deus não deixaria. Enquanto o pastor falava sobre restauração, Mariana sentiu uma pressão no coração, como se mãos invisíveis estivessem quebrando o gelo que havia se formado em sua alma. E então, sem entender direito como, ela se viu de pé com lágrimas escorrendo pelo rosto, enquanto gritava, eu não aguento mais, Deus. Me ajuda. O pastor nem hesitou. Desceu do púlpito, atravessou o corredor e segurou suas mãos com firmeza. Hoje é o seu dia, filha. Deus não esqueceu de você. Ele está aqui, agora, para mudar sua história. E enquanto a congregação começava a orar em uníssono, Mariana sentiu algo estranho, uma paz que ela não conhecia há anos, como se uma carga imensa tivesse sido tirada de suas costas. 3 dias depois, Mariana recebeu uma ligação. Era de uma antiga chefe, que há tempos não falava com ela. Mariana, lembra quando você trabalhou comigo há 5 anos? Pois é, sonhei com você ontem à noite. Não sei porquê, mas acordei com a certeza de que tinha que te ligar. A empresa está precisando de alguém com seu perfil. Se quiser, o emprego é seu. Ela não contou, mas naquela mesma noite, depois do culto, tinha orado por Mariana sem nem saber o motivo. No domingo seguinte, Mariana voltou à igreja, mas desta vez não foi para se esconder. Subiu ao púlpito com um sorriso que iluminava o salão e segurou o microfone com mãos que não tremiam mais. Eu vim aqui quebrada, achando que tudo tinha acabado. Mas Deus me mostrou que quando a gente pensa que é o fim, Ele está só preparando um novo começo. Ao seu lado, o pastor sorria porque sabia.
aquele não era apenas mais um testemunho. Era a prova de que na CCB, os milagres não são coincidências, são respostas. E enquanto Mariana descia do púlpito, uma jovem chamada Rafaela, que havia chegado ali arrasada por uma depressão, se levantou das cadeiras. Seus olhos brilhavam com uma faísca de esperança. Se Deus fez por ela, pensou, enquanto dava os primeiros passos em direção ao altar. Porque ali entre aquelas 4 paredes, a fé não era só uma palavra bonita. Era uma corrente que não se partia. Cada vida transformada puxava outra e outra, como ondas que nunca param de quebrar na praia. E o melhor de tudo, a história ainda estava só começando. Rafaela tremia enquanto se ajoelhava no altar. As lágrimas escorriam sem controle, molhando o tapete vermelho que já havia recebido tantas orações. Ela não aguentava mais. As noites sem dormir, o vazio no peito, os pensamentos que a puxavam para um abismo, tudo parecia um peso insuportável. Mas ali naquele momento, ela sentiu algo diferente. Não era só o calor das mãos do obreiro que orava por ela. Era como se uma luz quente, suave, começasse a derreter o gelo que havia dentro dela há tanto tempo. Senhor, eu não aguento mais sozinha, ela sussurrou, e foi como se as palavras saíssem de um lugar tão profundo que nem ela mesma conhecia. O obreiro, um homem simples mas com uma fé que transbordava, apertou seu ombro e disse com voz firme: Filha, hoje você vai sair daqui diferente. Deus não te trouxe até aqui para te abandonar. Ele está te chamando pelo nome. E então, algo aconteceu. Não foi um raio, não foi um trovão. Foi uma paz. Uma certeza que encheu seu coração como água limpa enche um copo vazio. Rafaela sentiu as correntes se quebrando, não de uma vez como um estalo, mas como fios que se desmancham aos poucos até não sobrar nada. Os pensamentos escuros que a atormentavam perderam a força. Era como se alguém tivesse ligado a luz em um quarto escuro há anos. Ela levantou do altar com os olhos ainda úmidos, mas o sorriso no rosto era novo. Não era um sorriso forçado, daqueles que a gente faz para disfarçar a dor. Era um sorriso de quem acabou de nascer de novo. Do lado de fora do templo, o céu estava estrelado. Rafaela respirou fundo, sentindo o ar fresco encher seus pulmões. Lembrou-se de como, poucas horas antes, tinha entrado ali arrastando os pés, sem esperança, só porque uma amiga insistira. Vem comigo, irmã. Lá tem gente que ora e Deus responde. Ela quase não tinha ido. Quase. Mas agora, enquanto caminhava para o ponto de ônibus, Rafaela sabia. Aquela noite não era o fim de nada. Era o começo de tudo. E não era só ela que sentia isso. Ao seu redor, irmãos conversavam, riam, se abraçavam. Alguns contavam suas próprias histórias de milagres, um casamento restaurado, uma doença curada, um vício quebrado. Cada um era uma prova de que, na CCB, a fé não era teoria. Era vida. Dentro do templo, o pastor observava tudo com os olhos brilhando. Ele sabia que cada alma que se levantava do altar levava consigo não só uma bênção, mas uma missão. Porque o milagre não era só para ficar guardado no coração. Era para ser compartilhado. Era para puxar outro e outro como uma rede que não para de crescer. E assim, enquanto as luzes do templo se apagavam e os últimos irmãos se despediam, uma verdade ficava no ar, mais forte que qualquer dúvida. Deus não tinha esquecido de ninguém. Ele estava ali no meio deles, escrevendo histórias de vitória onde o mundo só via derrota. Porque na CCB os milagres não são do passado. Eles acontecem hoje. Eles acontecem agora. E a melhor parte? A história de Rafaela, e de tantos outros, ainda está sendo escrita. O milagre completo. Rafaela saiu do templo com os olhos úmidos, mas o coração leve. As dores que a acompanhavam há anos, aquelas que os médicos chamavam de incuráveis, haviam desaparecido no instante em que suas mãos tocaram o altar. Não foi um alívio passageiro, mas uma certeza profunda, Deus a havia ouvido. Ao chegar em casa, abriu a gaveta onde guardava os exames e com um sorriso os rasgou um a um. Não precisava mais deles. Sua fé agora era seu maior atestado. Na manhã seguinte, o telefone tocou. Era a irmã Lúcia, a mesma que a havia levado ao culto na noite anterior. Rafa, você não vai acreditar. Minha filha, que estava em depressão, acordou hoje dizendo que sentiu uma paz que não explicava. Ela quer ir à igreja conosco. Rafaela soube na hora, seu milagre não era só dela. Era uma semente plantada para colher outras almas. A reflexão que fica. Às vezes, Deus não muda as circunstâncias para nos abençoar. Ele nos muda por dentro para que possamos mudar as circunstâncias. O milagre de Rafaela não foi apenas a cura do corpo, mas a quebra de uma corrente de desânimo que atingia sua família. Quando ela se levantou, não foi sozinha, levou consigo a esperança de quem ainda estava caído. A lição.
Milagres não são prêmios para os perfeitos, mas provas de que Deus escolhe os quebrantados para mostrar seu poder. Se você está esperando um sinal, olhe ao redor. A história de alguém pode ser o seu próprio chamado. Porque a fé não é só crer que Deus pode, é agir como se ele já tivesse feito. E assim, enquanto o sol nascia sobre a cidade, Rafaela entendia, sua cura era apenas o início. O verdadeiro milagre estava em ser parte de uma corrente que não se rompe. E a história continua.